Maravilhosos aqui da palavra do Senhor para toda a família. Amém? Antes de orarmos, vamos estar aqui apresentando. Aqui está conosco aqui o pastor Gleison Rodrigues e a pastora Mari. Então, cada um vai se apresentar, por mais que eu já falei o nome, né, queridos? Graça e paz, boa noite. Para nós é um motivo de muita alegria nós estarmos todos aqui juntos para estar falando de algo tão especial, né? Falar sobre família. E família é um presente de Deus, família é ideia de Deus, e família foi criado para dar certo e para ser bênção, e para não só para ela em si, mas por toda uma geração, para uma cidade, para um país, e é muito bom podermos estar falando desse assunto. Eu me chamo Gleison, moro em BH, sou líder da comunidade Nada Além da Graça, e estamos juntos para somar no reino. Boa noite a todos. Eu sou Mari Rodrigues, sou pastora, esposa do pastor Gleison, irmã da pastora Marlene. Sempre eu erro nos nomes. E estou dentro desse projeto Família, pela qual o Senhor me concedeu esse privilégio. E se tem coisa que é maravilhosa, é tudo que Deus faz. E hoje nós estamos aqui, Deus tem uma palavra direcionada a você. Então fique atento a receber uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. É verdade. Queridos, só um minutinho, pastora, te cortando aí. Meu microfone estava desligado. Então, vou fazer de novo a pergunta para a pastora Mari. Pastora, qual o significado para você, família, à luz da palavra? Que você pode dizer, né, para essas pessoas que estão assistindo e vão assistir depois e vão poder dizer assim, isso para mim então é família. Ou então, a partir de hoje, que eu vou, né, fazer parte de uma família ou construir a minha família, ou reconstruir. Amém? Glória a Deus. Então, amados, família, todos já sabem, mas eu faço muita questão de repetir, porque traz para nós uma ativação, né? Família é um projeto de Deus. Família foi Deus quem estabeleceu. E desde que algo foi estabelecido por Deus, então é verdade, é o que funciona e é algo que será eterno. Então, hoje existe muito modelos de família. Existe uma turma de amigos que decidem morar juntos por causa de escola, por causa de trabalho, e ali então criam laços e não deixa de ser uma família, né? Existe também pessoas que vão fazendo amizade, por exemplo, a minha família, né, se tratando assim do meu pai, minha mãe, nós temos muito isso de pessoas que a gente passa a conviver na vida, na caminhada, e as pessoas passam a sentir cuidado por nós, e a gente passa a ter um relacionamento de família. E ali a gente já, daí a pouco já se consideram irmãs, irmãos e por aí vai. O avô da amiga já passa a ser o nosso avô e assim vai, né? Mas existem muitos modelos de família por aí, como hoje nós vemos homens se casando, né? Homem com homem, mulher com mulher e formando família, adotando filhos, e é uma família. Mas trazendo à luz a palavra de Deus diz lá em Gênesis que deixará o homem, os seus pais, a sua casa, e unir-se-á a uma mulher, e serão um. Não dois, mas um. Então aí, a partir daí, o modelo de Deus é que esse casal deixa para trás
vida que viveu com seus pais, com seus irmãos dentro de casa, e comece uma nova formação, porque ali agora faz uma junção de duas culturas, daquele homem e daquela mulher, que teve estilo de vidas diferentes, foram criados em ambientes diferentes, mas que decidem servir um único Deus, e por causa dele, o homem e a mulher se tornam um. E esse casal, então, eles decidem criar junto, formar junto os seus sonhos, os seus objetivos, os seus propósitos, filhos, e por aí vai. Então, essa formação é a família que Deus criou, homem e mulher. E com isso, não quer dizer que os pais, os irmãos, ficam abandonados. Já passam a ser seus parentes, mas não deixam de fazer parte da família. Porque aquela nova família que está se formando é extensão, sementes dos frutos do amor de seus pais, que vão gerando e fazendo uma nova família. Aleluia. Então é isso, né? O que Deus criou, o que Deus falou, o que Deus disse, desde Gênesis, como a pastora disse, né? É o que Deus constituiu. E temos muitos modelos hoje, como a pastora já citou aqui, tão diferente do que aquilo que Deus criou. Mas, e acaba que assim, as pessoas falam que a gente precisa adaptar tudo isso. Às vezes sim adaptamos, mesmo que não concordamos, mas respeitamos as decisões das pessoas. Por quê? Porque Deus criou todas elas com livre-arbítrio, né? E por causa disso nós respeitamos. Mas sabemos o que a palavra diz sobre o que é família. Amém? Pastor Gleison. E tipo assim, o que, né, você tem a dizer hoje, né, depois dessa pandemia, o que você acha que as famílias em si, o que elas viveram, vivenciaram, você acha mesmo, como as próprias pessoas, muitos dizem, que faliu a família com a pandemia? Bom, queridos, quando se fala de família e quando se fala da palavra, é o seguinte: eu, como pregador da graça, eu não poderia de trazer a realidade da graça de Deus, porque quando a gente muda de uma aliança para uma nova aliança, nós saímos de uma velha aliança, né, a antiga aliança da lei, e entramos na aliança da graça. Quando estamos em uma nova aliança, a gente precisa entender que tudo agora ele funciona sob uma ótica de uma nova aliança. Então, eu acho que tudo se resume no que perdemos quando o evangelho simples, o evangelho de Jesus, ele deixou de ser pregado ou misturou esse evangelho com aquilo que não é evangelho, ou misturou velha aliança com nova aliança. Por quê? Paulo fala para nós um modelo muito bacana de família, e isso foi primordial para o meu casamento, quando nós decidimos, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, a jogar todos os conceitos de homens e de ensinos religiosos. Tem muitas palestras, tem muito tipo de curso, de todo tipo de curso de casais e de noivos que você possa imaginar. E eu não estou aqui para ser contra esses cursos, mas tem muita coisa que é ideologia de homens e pragmatismo, mistura, e não é evangelho. Não é evangelho. Então, não tem problema construir uma apostila, construir um curso, desde que seja ele baseado totalmente no evangelho. Então, o que a palavra diz sobre isso, para mim, basta.
E isso tem sido o sucesso no nosso casamento. A simplicidade do que a palavra diz. E eu vou falar de uma palavra que eu só prego nela, porque é chave que Paulo traz aqui. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o apóstolo para os gentios, o apóstolo que mais escreveu ensinando a igreja de Deus, foi o apóstolo Paulo. E ele fala algo muito lindo sobre o casamento. E ele pega e fala, grande esse mistério, e ele fala, e eu me refiro, Cristo à igreja. Ele mistura uma coisa, Cristo, igreja, casamento. Então, quando nós entendemos a obra da cruz, como nós entendemos como funciona o relacionamento de Deus com o homem, Cristo como noivo, igreja como a noiva, e quando colocamos isso em prática, nós refletimos o que realmente é casamento. E família, ela parte de um casamento. Família é resultado de uma aliança, né? Pelo menos a base bíblica. Família, ela é resultado de uma aliança, ela inicia, ainda que você esteja em uma casa que esteja morando naquela casa ali, esteja ali o pai, mais 2 filhos, e não tem uma esposa ali, mas se a base daquilo ali se iniciou através de algo que aconteceu entre um homem e uma mulher, a base familiar começou aí. Então, eu gosto de começar, eu estou em Efésios capítulo 5, eu gosto sempre de começar com a parte dos maridos, para não chocar muito e curar a outra parte, né? Porque existe cura quando você entende o que é que Deus quis realmente fazer quando Ele trouxe o marido para o lugar de cabeça, e o que realmente a palavra vem dizer quando põe a esposa com uma submissão. O que realmente isso quer trazer? Então, em Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, quando começamos a entender isso, Paulo ele fala de casamento e ele está falando da obra de Cristo. Ele está falando de casamento e ele está falando de igreja ao mesmo tempo. Ele está mostrando como que os dois eles estão convergindo. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Quando o homem consegue entender isso, porque para ele entender isso, ele tem que entender o que aconteceu na cruz do Calvário, ele precisa entender o que realmente foi o que Cristo fez pela igreja. E quando nós trazemos a graça, o entendimento da pregação da graça, a pregação da graça, a pregação genuína da graça de Deus, da nova aliança, porque somos ministros de uma nova aliança, essa pregação, esse ensino tem restaurado famílias e vai restaurar ainda mais famílias, porque a partir do momento que realmente os homens começarem a entender de fato o que Cristo fez pela igreja, e isso só é entendido na graça, de fato na graça. Quando eu misturo a graça com a lei, eu não entendo de fato o que aconteceu, eu só entendo na graça o que Cristo realmente fez pela igreja, e esse marido, ele começa a ser esse marido como Cristo foi pela igreja, aí a história da família começa a ser transformada, aí a história da família começa a mudar. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo. Olha só, Cristo amou a igreja de tal modo, ao ponto de santificar, o amor de Cristo que santificou a igreja e apresentou ela a si mesma, para apresentar ela a si mesma, santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo, olha Paulo trazendo de novo, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo.
Então é muito importante que Paulo está falando de casamento. E casamento é falar de família. Falando de casamento, falando do homem e da mulher, e ele está inserindo tudo juntamente na forma como Cristo amou a igreja e falando com o homem, é assim que você se comporta com a sua esposa. O homem deve amar a sua esposa assim como o homem ama o seu próprio corpo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo, a esposa é corpo do homem, é parte do homem. Então, ame esse corpo, assim como Cristo também ama esse corpo. Aí quando nós vamos, não vou esticar hoje, porque senão nós não vamos ter tempo, como vamos entender em outras passagens que vem falando do homem amando a sua esposa, e vem falando, e quando vamos entender como que Cristo amou a igreja, nós vamos entender, não é por obras de perfeições que ela tenha feito, não é pela performance da igreja. O amor de Cristo pela igreja não tem a ver com a performance da igreja, não está baseado em quão fiel a igreja foi, não está baseado em quão perfeita a igreja foi. Ele simplesmente amou, e esse amor que ele amou a igreja, foi capaz de transformá-la e santificá-la, purificá-la por meio da palavra, para apresentar ela a si mesmo como uma noiva sem mancha, sem ruga. Então o entendimento real do que aconteceu na cruz do Calvário, e aí fazer o que Paulo fez aqui, trazendo, nunca se prega o casamento, nunca se prega o casamento fora disso. Porque Paulo não separou isso. Paulo ele foi tão forte o que Paulo fez, que no meio da pregação ele fala, aí ele continua aqui, pois somos membros do seu corpo. Aí ele continua, por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele fala, este é um mistério grandioso. Aí ele fica tão estupefado quando ele começa a entender o amor de Cristo pela igreja, imaginando um homem e uma mulher se amando, e juntou os dois, que ele falou, esse mistério é grandioso, e me refiro, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Aí ele começa, nossa, como é maravilhoso isso, a união de Cristo com a igreja, como é maravilhoso esse entender. Aí Paulo começou a falar, como é maravilhoso o homem entender isso, e passar a se dedicar à sua esposa, como Cristo amou a igreja. Eu já vou passar, tá? Portanto, cada um de vós amai as vossas esposas como a si mesmos, e a esposa trate o marido com todo respeito. Agora eu vou lá em cima. Por que isso é muito importante? Paulo começou falando com as mulheres, e eu não vou entrar na tese agora, mas por causa do momento que estava passando, Paulo começou falando para as mulheres. Mas eu quero dizer muito claro, homens, se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, o resultado não é outro. Aí Paulo fala, esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas no Senhor. Portanto, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, ser cabeça da esposa é como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se esse marido, o cabeça dele não tem nada a ver como Cristo é o cabeça da igreja, ele não está sendo cabeça coisa nenhuma. O ser cabeça é como Cristo é cabeça da igreja. E como Cristo é cabeça da igreja? Amando ela, amando independente, de forma incondicional, independente das suas falhas. E esse amor de Cristo pela igreja que transformou a igreja e que transforma a igreja. Amém? Então, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. O corpo Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o Salvador do corpo. Aí Paulo está mostrando o homem como cabeça, assim como Cristo é cabeça da igreja, e Cristo é o Salvador do corpo. Você está entendendo a sua responsabilidade, homem? Aleluias. Você está entendendo o seu lugar? Que ser cabeça não é ser o mandão, o bobão, é assumir esse lugar. Aí quando os filhos gerados por esse casamento, que é a representação da igreja de Cristo,
onde tem um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa, por ser amada, ela corresponde como a igreja corresponde a Cristo, os filhos começam a ver a igreja funcionando no lar, a igreja dentro do seu lar, o amor envolvido no seu lar, e aí sim a família começa a frutificar num ambiente de amor, porque é um ambiente onde é retratado a obra da cruz, o noivo que se doa pela noiva. Aleluias. Depois eu volto falando mais. Glória a Deus. Então, queridos, não, mas eu vou passar para vocês, nós vamos voltando. Então, como pregador da graça, hoje eu sou pregador da graça, e todos nós aqui somos pregadores da graça, porque fomos chamados para ser ministros de uma nova aliança, que não é baseada na letra, mas pelo Espírito de Deus. E tudo se... Então, submissão quer dizer uma missão, simplesmente isso. E essa mulher que está debaixo da missão do casamento, como ao Senhor, o que quer dizer isso? Essa mulher, ela se envolve em agradar ao Senhor. Mas não é o casamento ou é ao Senhor? Se a mulher, ela decide agradar ao Senhor, então ela está agradando ao seu marido. Eu costumo dizer que não tem como, gente, uma pessoa amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus como primícia, e não amar o próximo, e não amar as pessoas, e não amar o seu marido. Uma mulher que decide ser submissa ao marido é uma mulher que vive sem cargas, é uma mulher que deixa ser amada, deixa ser cuidada. E aí, quando chega numa época dessa, como a pastora Marlene citou, de pandemia, simplesmente os dois vão estar unidos, firmes, fortalecidos. Por quê? Porque não existe uma competição no casamento. Não existe porque eu é que faço isso, eu que faço aquilo. No casamento não existe eu. No casamento existe nós. Esse é o modelo de Deus. Agora, quando o marido, ele não entendeu que é ser o cabeça como Cristo foi, que é amar como Cristo foi, a mulher tem condições de ganhar isso do marido se ela permanecer no Senhor. Porque se ela continua no Senhor, o compromisso dela continua com o Senhor, não é com aquele marido. E eu não estou falando para não obedecer o marido, não submeter o marido, não estou tirando a autoridade, o lugar do marido. O que eu estou dizendo é que não tem como ela agradar a Deus e não ter um sucesso no casamento. Ah, mas quantos homens que perseguem a mulher que é cristã, que serve a Deus, porque não quer que elas façam as coisas na igreja, que não quer que elas façam isso, não faz aquilo. Mulher, eu vou deixar uma palavra para você, que se você agradar ao Senhor, Ele vai te dar estratégia, direcionamento de como agradar o seu marido. Não tem como não ter sucesso. Então, mulheres, estamos numa pandemia, final de pandemia. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma certeza eu tenho, o mesmo Deus que criou o projeto do casamento, que criou o projeto da família, Ele não faliu. Esse projeto não quebrou. Esse projeto está em plena condição de ser executado, em plena condições de ser exercido. Então,
Não duvide, simplesmente creia. Creia, porque, mas eu fiquei sabendo da lista de pessoas que se divorciaram por causa da pandemia. Não divorciaram por causa da pandemia. Não divorciou. O casal, eles não se divorciam porque o marido não quer o casamento. Ou porque a mulher não tem compromisso, que a mulher não cuida da casa. Porque a mulher é isso ou aquilo. O casal se divorcia porque eles não entenderam a proposta do casamento e não entraram nela. Porque quando entende a proposta, há recursos. As pessoas buscam recursos para tudo. Buscam recursos para que a escola seja melhor. Fazem cursos, fazem faculdade, buscam tudo. Se tem uma pessoa enferma, vai para o CTI, vai para a UTI, faz transplante de órgãos do corpo e luta até o último segundo para salvar. E por que não fazer no casamento? Creia, se você é casado e está passando por problemas no casamento, existe uma solução, existe uma saída, porém você precisa primeiramente submeter ao crer e confiar que Deus é o dono desse projeto, casamento. E que nele o seu casamento pode ser restaurado, ou melhor dizendo, você pode ter um verdadeiro casamento e a sua família se tornar um fruto do amor de Deus gerado dentro de vocês dois como casal. E aí sim, viverão uma só carne, uma família cheia de alegria. Não quer dizer que vai ter problemas, não quer dizer que vão enfrentar dificuldades com a adolescência dos filhos, ou que às vezes o marido gosta da carne frita e a mulher gosta dela assada. Isso são coisas tão pequenas, mas que quando não entendem o processo, a proposta do casamento, se torna tão grande que causa divisão, disputa e até divórcio. Mas hoje, eis essa palavra da verdade para você. Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Quando Ele disse, quando Ele formou a família, quando Ele criou esse projeto e sonhou com Ele, então Ele é fiel para sustentar. Eita glória, né? Coisa linda é a palavra. Coisa linda é aprender sobre o que nós precisamos, né? Porque nós precisamos é de quê? De Deus. E quando temos Deus, nós sabemos para onde vamos, né? E como, né, vivemos, eu não posso dizer eu vivo, mas o mundo vive em um grande dilema. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que esse mundo, tudo que acontece nesse mundo é passageiro, né? Nós bem sabemos que tudo que o pastor Gleison, a pastora Mari disse, é isso que nos faz ir adiante. Eu posso dizer que a minha família se fortaleceu muito mais nessa pandemia, porque eu entendi desde o início que essa pandemia nos trouxe para dentro de casa, para nos unir, para a gente reconhecer mais uma vez, né? Porque talvez a família esqueceu qual é o jeito do filho, qual é o jeito do marido, porque sai de manhã, chega de noite, né? E aí, desta vez, Deus aproveitou essa como oportunidade, porque não foi Ele que enviou essa situação, mas Ele pegou a situação para nos fazer crescer, para nos ensinar, para nos amar mais, para a gente deixar o celular no armário enquanto estamos almoçando e conversar olho no olho e mostrar o quanto amamos, né? O quanto amamos uns aos outros. Porque se somos uma família, nós é porque temos amor. E que se temos amor, nós precisamos fazer com que dê certo.
Porque Deus fez, porque Ele sabia que ia dar. Então, nosso compromisso é fazer com que funcione. Que se estamos aqui para expressar Ele, é a nossa deixa, né, pastor? Né, pastora? A nossa deixa é essa, fazer funcionar, porque nascemos para o louvor da glória dEle, nascemos com um propósito, e por essa razão é que nós expressamos Ele. Amém? E aí, pastor Gleison? Então, quando entendemos isso, amados, porque nós viemos pregando a graça, né? E eu quero voltar muito para essa questão da graça, porque é muito atacado quando você fala a palavra graça. A pessoa só pensa que é libertinagem, que é uma coisa que vai te levar para uma vida para pecar. Muito pelo contrário. Aquilo que Cristo, a gente vê Paulo falando do amor de Cristo pela igreja, o que Ele é o próprio Salvador do corpo. Quando a gente entende que assim como Cristo, e na graça nós sabemos que tudo é obra dele, assim como eu recebi uma nova natureza através do amor de Cristo, essa nova natureza, o amor de Deus, ele nos constrange, né? A misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, quando o marido, ele entende de fato o que Cristo fez, através da graça, o que aconteceu, e ele fala assim, entendi. Eu entendi o que Cristo fez pela igreja. E agora eu entendi que é como Cristo amou a igreja. Sabe, querido, eu te garanto, o amor de Cristo pela igreja trouxe a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira noiva. Não é quem faz parte de uma religião evangélica, ou o que for, não é religião. Aqueles que nasceram de novo, a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Esta igreja, ela se dedica a Cristo por amor. Por isso que para esta igreja não tem problema nenhum pregar a graça. Mas só essa que é a verdadeira igreja. O resto é barulho. Por quê? Porque essa graça, esse amor, quanto mais é deslumbrado o amor de Cristo por nós, por isso que a graça é tão poderosa. Quanto mais é revelado o amor de Cristo por nós, mais nós o amamos. Então hoje eu não consigo falar de casamento e não falar da obra de Cristo na cruz, porque nem Paulo conseguiu. Paulo foi falar para casais e ele teve que trazer essa ilustração. Paulo não tem outra forma de um casamento bem sucedido a não ser o modelo de Deus. E o modelo de Deus é como Cristo amou a igreja. E quando você ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ela vai te amar como a igreja, se submeter a você como a igreja se submete a Cristo. Ame. E os seus filhos, eles vão se alimentar desse ambiente. Os seus filhos, eles vão crescer nessa luz. Eles vão estar nesse ambiente de amor, nesse ambiente da graça de Deus. Então, Jesus ilustra algo muito maravilhoso, quando aquela mulher pecadora entra lá na casa de Simão, e se ajoelha aos pés de Jesus, e começa a chorar, enxugar com seus cabelos, e aquele homem começa a julgar, se realmente esse homem que está aqui, se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que mulher é essa. Ele saberia que mulher é essa, que ela é pecadora. E ele começou a julgar dentro de si mesmo, falando consigo mesmo. Ele não falou de voz audível, mas Jesus percebeu o que ele estava pensando. Jesus falou: olha, Simão, havia 2 servos que deviam para a mesma pessoa. Vou trazer nos dias de hoje, um devia 100 bilhões de dólares e o outro devia 10 mil dólares.
E ele decidiu perdoar ambos. Qual que você acha que vai amar mais esse Senhor? Aí aquele Simão respondeu: uai, o que mais foi perdoado. Aí Jesus falou: você disse muito bem. Eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu uma vasilha para lavar os meus pés, que era um costume. Você não me ofereceu ósculo, você não me beijou na face, também era um costume. Você não fez nada disso. No entanto, esta mulher não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Por quê? Porque ela muito foi perdoada e ela muito amou. Então o que é que Jesus estava dizendo? Quando você tem consciência do quanto você é perdoado, mais você ama. E só a graça te mostra de fato o quanto você é perdoado. Porque na lei você acha que você merece alguma coisa, porque é pelo seu esforço, é pelo quanto que você orou, é pelo quanto que você foi na igreja, é pelo quanto que você dedicou, é pelo quanto que não sei o que, papapá, 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 pepepé, pepepé. Aí você vira um Simão. Ah, não, beleza. Eu vou amar Jesus, mas não vou amar tanto assim não, porque eu sei que eu mereço um pouco o amor dele. Então, quem muito se perdoou, muito ama. Por isso que a graça te leva a amar ainda mais Jesus, porque é escancarado para você o quanto que você foi perdoado, o quanto que você foi perdoado e o quanto que você é perdoado, o perdão que já resolveu toda a sua vida, o da agora, o que vai vir pela frente. Você está em Cristo, você é nova criatura. Ah, mas que mesa com a família é essa? Nós estamos falando de família, e não tem como não falar dessa família da terra sem falar da família celestial, porque tudo que vivemos aqui é respaldo do que vivemos no Espírito. Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei quanto a vocês, tá demorando falar isso, né? Mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Então, meus queridos, presta bem atenção. Da mesma forma, quando a sua mulher, a sua esposa percebeu quanto que ela é amada e perdoada, que ela entender que não tem nada a ver com quão ela é boazinha, você a ama. Ela mesmo, não é possível, senhor. Eu fiz de tudo para ele brigar comigo, mas ele não brigou. Eu tentei tudo, mas ele me amou. Porque muito é perdoado, muito ama. E uma esposa que entendeu como funciona a submissão de Cristo, da igreja para Cristo, e um marido que entendeu como funciona ser cabeça de uma mulher, amar uma esposa como Cristo amou a igreja, eles vão estar pregando o evangelho para os seus filhos, pregando a boa notícia para os seus filhos. E quando eles estiverem lá seduzidos pelo pecado, pelas coisas ruins, e tal, e pá, e tá, quando alguém falar com eles que o céu não existe, que o reino de Deus não existe, eles vão falar: existe sim. O reino de Deus, os céus, está dentro do meu lar, está dentro da minha casa. Que heresia, pastor? O reino de Deus, o reino dos céus, não é algo que vocês veem com visível aparência. O reino dos céus não é algo que vocês digam, está ali ou está lá. O reino dos céus está dentro de vós. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Manifeste a sua nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Que maravilha, né, queridos? A falar, aprender, ouvir dessa forma é maravilhoso, porque é o que o pastor Gleice falou, não tem como falar da família sem falar de Cristo. Cristo, ele foi criado numa família assim como nós, e ele entendeu totalmente qual era o propósito dele aqui, mas ele era a família. Ele tinha aquela família. Mas quando ele começou a pregar a palavra, ele tratou a família. Quem é aquele ouvia a palavra, né? E aceitava no seu coração. Então, todo aquele que cria daquela forma era a sua família. Por isso nós hoje somos, porque
A graça nos alcançou. E nós vivemos graça sobre graça por essa razão. E você, queridos, que está hoje ouvindo aqui, assistindo conosco, né? A gente até falou sobre alguma pergunta sobre a família. Se você perguntou, aí eu não vi, eu não tive conhecimento. Se não perguntou, eu espero sim que o Espírito Santo tenha interpretado em seu espírito aquilo que você precisa como esposa, como esposo, como filho, como filha, como mãe, como pai e como familiares também, porque temos tios, primos e, né, tudo é família. E como nós somos de Cristo, como pregamos aqui, e aquele que ama ao Senhor de todo o seu coração, nós somos uma só família. E na mesa com a família, a gente fala da família. E não tem como não falar da família, como o pastor Gleison já disse, sem falar de Cristo. Então, queridos, sempre medite na verdade. Está acontecendo algo na sua casa, com seu cônjuge? É natural, como seres humanos, né? É natural acontecer. Mas se você conhece o propósito da cruz, você sabe como lidar com essa situação. Você entende. Se você não entendeu ainda, é porque você ainda não entendeu o propósito. Então procure entender, procure na palavra, vai até o seu pastor, vai até a sua pastora e pede ajuda. Você sabe que precisa disso, porque Deus, Ele permitiu, porque você escolheu o seu cônjuge, e Ele permitiu vocês se casarem. Então, Ele também tem, através da própria palavra dEle, a solução para qualquer situação. Vivemos em um momento que muitos divórcios, né? E nem sempre só divórcios, mas a tal famosa agora palavra feminicídio, né? Homicídios e tantas coisas entre casais que começaram a se odiar por mínimas coisas. Isso acontece por quê? Porque não entendeu o propósito. Eu estava meditando ontem mesmo num livro, lendo, e lá falava sobre o casamento. E o escritor dizia assim, que o casamento é o símbolo da volta de Cristo. É o símbolo da volta de Cristo. Por causa que quando Cristo vir buscar a sua igreja, vai encontrar com a noiva. E ela tem que estar o quê? Ataviada. Ataviada é adornada, é linda, bela, sabendo o que ela está indo fazer. Assim também é a igreja de Cristo, como igreja. Assim também é o seu casamento, com seus filhos, com seu cônjuge. É dessa mesma forma. Sem a palavra, sem conhecer Cristo, não dá para fazer da forma que Ele mesmo projetou. Amém? Queridos, estamos caminhando aqui já para o final. E... Então, assim, nós vamos fazer mais lives como esta. Mesmo que o pastor Gleison e a pastora Mari talvez não esteja aqui em Curvelo, mas nós podemos, né, contatar de Belo Horizonte para cá. Podemos fazer online de lá para cá. Fala. Né? Podemos fazer, sim, online, né? Isso. Podemos fazer online de lá para cá e vai ser muito bom. Tem uma plataforma no YouTube, a gente consegue colocar os três juntos e fazer cada, né? E é maravilhoso que o que Deus fez, né? A tecnologia a favor do próprio nome dele. E isso faz com que nós cresçamos, querido. Sabe quando a gente vai na internet e perguntar como faz o estrogonofe? Como faz a lasanha? A gente não faz isso? A gente também vai lá no YouTube. Como é o casamento à luz da palavra?
de Cristo. A gente encontra aqui, né, no YouTube da Chama Curvelo, no YouTube da Nada Além da Graça, e a gente encontra a palavra de Cristo ensinando ser mãe, ser pai, ser esposo, ser esposa, ser filho, e assim sucessivamente, porque é isso que nós precisamos. O foco precisa ser esse, porque a partir daí todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? Eu quero deixar aqui as considerações finais para o pastor Gleison, porque depois a pastora Mari vai estar orando para todas as famílias e nós vamos estar encerrando. Então, queridos, as considerações finais, o que deixamos então? Que conclusão chegamos a respeito disso tudo, né? Ao fato disso tudo. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, a que conclusão chegamos, né, em relação disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Então, quando a gente vem falando da graça, parece que a gente está falando do evangelho novo, né? Parece que é heresia. É a palavra, querido. Essa é a maravilhosa graça. Esse é o evangelho. Boa notícia. Isso significa a palavra evangelho, boa nova, uma boa notícia. É trazer essa realidade que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, não tem como nós tratarmos de casamento, tratarmos de educação de filhos, tratarmos de qualquer outro assunto, a não ser a luz de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E esse caminho que ele fala, ele não é o caminho para o bom emprego, simplesmente, o caminho para a prosperidade, o caminho para a saúde, é o caminho para tudo. Ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho. Então ele é o caminho para o casamento perfeito, ele é o caminho para a família maravilhosa, ele é o caminho, em Cristo. A palavra deixa bem clara que todos os tesouros da sabedoria estão todas escondidas em Cristo. Nele está todos os tesouros de sabedoria. Então olha que sabedoria, olha que coisa. Para que nós estamos correndo atrás de algo mais do que isso, que afaga a nossa alma? Parece ser bacana, são palestras maravilhosas. Eu, com todo respeito a líderes cristãos que traz palestras bacanas, mas nós precisamos voltar para o evangelho. Nós precisamos voltar para o Cristo no centro. Cristo no centro. Palestras bonitas, você vai com seu marido, com a sua esposa, assiste aquilo lá, o pastor está pregando, fica um olhando para o outro, um acusando o outro, um olhando para o outro e acusando. Hoje tem até videozinhos, né? Fica o pastor pregando, aí fica a mulher ou o homem lá ouvindo aquilo lá, regalando o oi, gostando que o outro. Isso aí é o retrato do legalismo. Quando o pastor está lá pregando, descendo a ripa no pecado, e o outro fica lá, fala a Deus, porque ele acha que o pecado só tem o outro, ele não tem pecado. Porque quando você tem consciência da graça, você nunca mais fala isso. Você fala assim, Senhor, comigo, que eu quero mais de Ti. Eu quero da Sua graciosa graça. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, meu querido? Então, é muito simples. Quando nós estamos pregando aqui, falando do amor do marido para a esposa, da esposa submeter não tem lugar aqui para a gente querer acusar o outro, quem está certo, quem está errado. Nós estamos revelando Cristo. Em Cristo está o sucesso, em Cristo está a resposta. Cristo não te condena hoje pelo fracasso seu como marido. Cristo não está te condenando hoje pelo seu fracasso como esposa. Ele está dizendo, deixa eu cuidar disso. Vem para mim, vem para a minha palavra. Ouve o que eu tenho a dizer. Se quiseres e me ouvires, tereis o bem dessa terra. Queira, ouça o que a palavra diz. Tenha o bem dessa terra, viva o bem dessa terra em Cristo. Então, desde que passei
entendi e vi claramente o meu chamado para pregar essa palavra é a graça. Eu não prego nada, por isso que o meu ministério é nada além da graça. Nada além da graça. Vai falar de nada além da graça. O meu casamento para mim é graça. Porque o que eu vivo hoje no meu casamento é graça. Se não for, eu sou incapaz de produzir o que Cristo tem feito no meu casamento hoje. Eu sou incapaz. Mas Ele tem feito algo grandioso. Nós vivemos maravilha de Deus. E eu posso dizer, porque não é obra minha, é obra de Cristo. Por crer naquilo que é suficiente, por crer na obra perfeita, na suficiência que está em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Eu estou querendo entregar aqui, mas tem alguma coisa para mexer aqui ainda. Deixa fluir, pastor. Tem alguma coisa para mexer aqui ainda. Sabe, querido, alguma pessoa que está me ouvindo hoje, você já tinha decidido acabar com tudo hoje. Você estava decidido a dar um fim nesse casamento. Talvez você nasceu no lar evangélico, isso eu não sei. Talvez você tenha poucos anos de cristão, talvez você seja um católico, talvez você seja de alguma outra religião, mas que conhece a palavra de Deus. Mas talvez você nunca ouviu desta forma que nós estamos falando aqui hoje. Eu quero dizer para você, na graça de Cristo Jesus, existe mais do que suficiente para você romper esse lugar. Talvez você já procurou todos os métodos, ensinos. Talvez você já fez vários cursos de noivo, cursos de casais, casado para não sei o quê, papai, tanta coisa, sabe? E eu volto a dizer, eu não estou contra ter apostilas e ter cursos, mas infelizmente a igreja deixou de ser um lugar onde ensina a palavra para ser um arsenal de cursos, arsenal de ensinos, de certificados que colocamos nas nossas paredes, ou colocamos nas paredes dos nossos corações e nos enchamos de tanto conhecimento vago. Mas a palavra diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele, no seu devido tempo, vos exalte. Esse é o lugar. Se você tem que aprender alguma coisa, aprenda. Esteja sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Mas sabe, querido, a palavra de Deus é suficiente. Cristo é suficiente. E eu tenho costume de dizer, e vou voltar a dizer, e vou sempre vou dizer, não importa quão bonita seja a palestra, quão legal, você pode parabenizar, que palestra maravilhosa, mas não chame de evangelho se Cristo não foi pregado. Não chame de evangelho se a obra da cruz não foi colocada em primeiro lugar. Se a perfeição de Cristo, se a obra de Cristo não foi exaltada, não chame de evangelho. É uma palestra bonita, uma palestra legal, pode até te ensinar alguma coisa, mas não é evangelho. No evangelho, Cristo é revelado do início ao fim. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Eu sei que muitos nos atacam, muitos falam que a gente está pregando libertinagem, nós estamos pregando algo, mas eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo falou isso? Porque ele também era perseguido pelas mesmas coisas. Paulo era perseguido e muitos diziam, Romanos Paulo fala, muitos dizem que nós pregamos, que façamos o mal para que nos venha mais bem. Muitos diziam que Paulo estava ensinando isso, ao acusá-lo de pregador da graça. E eu sei que muitos nos acusam, e assim como Paulo, eu falo, eu não me envergonho do evangelho, que é o que nós falamos aqui, porque ele é poder de Deus. O evangelho que é poder de Deus. O que é o poder de Deus, pastor? O evangelho, ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, do gentil, que é aqueles que não são judeus. E no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. Aleluias. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando essa noite. Se deixar, a gente não para não, que está gostoso demais. Mas tem sido maravilhoso estar aqui
E fica essa minha consideração final. Glória a Deus. Então, nós vamos orar. E eu não quero aqui consertar uma palavra, mas apenas trazer algo baseado no que o pastor Gleison disse aqui no final. Nós estamos aqui, assim como Jesus esteve nessa terra para os pecadores, para os enfermos, nós estamos aqui para isso, queridos. O Evangelho é para isso. Se a sua família está destruída, nós estamos aqui não para dar solução à sua família, mas para te conduzir ao que pode te trazer a solução. Eu e pastor Gleison moramos em Belo Horizonte. Então, se você é da região de Belo Horizonte, Tirol, Barreiro, Lindéia, Regina, nos procure. Se você é daqui, de Curvelo, procure pastora Marlene. Você pode ir nas redes sociais, você vai encontrar lá, Chama Curvelo, Comunidade Nada Além da Graça, pastor Gleison, pastora Mari, você vai encontrar isso no Instagram, e nós estamos aqui para, junto com você, encontrar em Cristo as respostas, a solução para cada um que precisa. Então, pecou, Cristo te quer. Você está na vida certinha, Cristo te quer. Mas não desista de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo, porque foi ela que trouxe o resgate desta vida maravilhosa para nós, para que não precisássemos viver uma vida amargurada e sofredora. Eu quero orar por você nessa noite e que você possa ter convicção de que é Cristo que te alcança. Nós somos apenas canais, cano, onde a palavra está passando, está jorrando para chegar até você. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar aqui, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo ao vivo. Cada pessoa que está assistindo, porque essa live ficará gravada. Em nome de Jesus, o que eu venho te pedir agora é direcionamento a cada pessoa, a cada família. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Portanto, se cada um aqui crê na tua palavra, então direcione a eles como adorar, como prosseguir nesse lugar da fé, para que eles possam experimentar quão perfeita, boa e agradável é as verdades do Senhor. Viver o que o Senhor planejou. Viver essa proposta do casamento que é maravilhoso. Ter um casamento que agrada a ti. Não é agradar os homens, não é agradar as fórmulas, as regras dessa terra. É estar completamente fora daquilo que foi ditado a nós. Mas viver segundo a tua vontade é o que traz uma estrutura na família, é o que traz a alegria dos filhos, é o que traz a alegria entre o casal, o desejo de prosseguir, de caminhar. É as tuas verdades que nos alimenta e nos sustenta e nos faz vencer todos os ataques, seja na área da paternidade, da filiação, seja na área conjugal, não importa se é profissional, se é finanças. O Senhor é aquele que nos direciona a toda a verdade, para vivermos o que o Senhor propôs para nós, para correr a nossa carreira. Em nome de Jesus, eu quero agora ministrar sobre cada pessoa agora determinação, coragem. Eu quero agora ministrar sobre cada pessoa o desejo de conhecer a Ti,
de relacionar contigo, porque estas coisas vão trazer a dignidade que o Senhor sonhou e planejou para cada um de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada família que está sendo restaurada nesta noite, por cada mulher e cada homem, cada filho, cada filha, pai e mãe, que agora decidem, escolhem confiar no Senhor, se entregar o coração para Ti, a mente para ser renovada segundo a Tua palavra. Muito obrigado por cada decisão, por cada escolha neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, aleluia. Que coisa linda, né, queridos? Alimentar da palavra, receber essa oração. E nós aceitamos, né, essa oração, por quê? Porque nós confiamos, cremos, né, assim como Judas disse, batalhamos pela nossa fé. Por isso nós cremos, né? Aleluia, é maravilhoso. Quero agradecer a disponibilidade, né, do pastor Gleison, da pastora Mari. Vieram para passear, tirar uns dias para descansar, e logo eu botei eles para trabalhar, né? Mas o galardão deles, eles não vão perder, não. E você, queridos, agarre essa oportunidade, agarre essa palavra, assista de novo essa live e aprenda mais e mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Naquilo que você tiver dificuldade, o Espírito Santo vai interpretar no que você precisa. Não esqueça disso. Assim como a pastora disse, você é de Belo Horizonte, ali da região do Tirol, Barreiro, e vários bairros ali localizados. Procurem por eles, né? Tem o Instagram, Gleison Rodrigues, Mari Rodrigues, e também o YouTube. É Gleison Rodrigues que está lá? Gleison Rodrigues, Nada Além da Graça. Procure por eles. Lá tem a descrição de telefone, WhatsApp. E assim também nós aqui, se você é de Curvelo, da região, procure por nós, né? Eu sou a pastora Marlene, mas temos várias pessoas aqui aptas também para te ajudar no que for preciso. Temos